Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Neste sábado, nos colocamos mais uma vez na presença do Senhor, em atitude de escuta atenta da Sua palavra, sedentos da ação da graça e da luz que ela quer trazer para a nossa vida, que o Senhor quer trazer para a nossa vida através dela. O Evangelho deste sábado da 24ª semana é de Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. E, como de costume, vamos continuar, então, nesse esforço de seguir os passos da Alexio ao longo deste nosso momento de oração. Invoquemos o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades, iam ter com Jesus. Ele contou, então, esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, neste primeiro momento da leitura da Alexio, nós, considerando essa palavra justamente como história de salvação anunciada a nós hoje, nós podemos procurar compreender o texto a partir dele mesmo. Na verdade, é o próprio Senhor que faz a Alexio para nós, né? Quando ele interpreta a parábola, fazendo-nos assim alcançarmos o sentido das imagens usadas por ele na parábola. Dito isso, podemos considerar ainda algumas coisas bem concretas, né? Identificando um pouco
quem é o semeador, a palavra, né, os frutos, e identificando logicamente então também os diferentes terrenos onde então essa semente é semeada. Pois nesse nosso primeiro esforço, servindo-nos já desta explicação do Senhor, nós podemos pensar e compreender a generosidade do semeador, que é Deus. Nós podemos compreender ou considerar também a força da palavra, né, da semente, né, então que ela é capaz sim de se encontrar um bom e adequado terreno, boas disposições, ela é sim capaz de dar muitos frutos, né? Então é um pouco a eficácia da palavra de Deus, né, que é real, é concreta, é uma palavra viva e eficaz. Podemos enfim considerar quais e que frutos Deus então intenciona encontrar naqueles que vai semeando, né? Então coisas assim tão importantes que se nós pararmos para pensar, delineiam como que a estrutura madura do cristão. Nosso Senhor aqui está dizendo justamente aqui da estrutura madura da vida cristã, quando Ele não apenas que nos convida a refletir sobre as diferentes maneiras de nos colocarmos diante da sua palavra anunciada a nós, mas a compreender um caminho, um processo de aprofundamento e justamente essa estrutura que, chegando ao amadurecimento, dá frutos, né? Ou seja, a vida cristã madura, ela é marcada pelos frutos, que são como que, poderíamos dizer assim, a prova real de que a árvore, de que o terreno, de que as coisas, enfim, todas têm a sua saúde em ordem, né? Então, o terreno, a terra tem seus nutrientes e consegue passar isso para as raízes e assim por diante. Então, é um pouco considerarmos, meus queridos, toda essa estrutura que faz com que justamente, então, os frutos venham, né? E então vermos que a graça de Deus ilumina a própria realidade humana para que de fato nós possamos compreender essa dinâmica e colher os frutos dela na nossa vida. Para meditarmos esse texto, nós podemos considerar logicamente a nós mesmos como esses a quem o Senhor dirige a sua palavra e a quem convida a compreender o dinamismo dela. E, de alguma forma, podemos nos perguntar sobre justamente como temos escutado, lido, meditado, compreendido a palavra de Deus, ou seja, quase onde ela fica, onde ela está dentro de nós, né? Considerando, como dizia antes até, os diferentes terrenos como que não só diferentes formas de acolher ou quase não acolher, em alguns casos, a palavra de Deus, mas compreendendo também um processo, né? Ou seja, pode ser que em algum momento da vida não dessemos ou não tenhamos dado escuta a palavra de Deus e ela simplesmente, vamos dizer assim, bateu no ouvido como se fosse numa porta fechada. E aí ela ficou suscetível a qualquer um que pudesse roubá-la. Então, mais adiante, quem sabe, pode ser que nos tenha tocado e acontecido que a palavra até entrou em algum lugar aí e que, quem sabe, até gerou alguma coisa, mas faltou raiz, né? Então, ou seja, o que é a raiz? É a base de sustentação para a planta. Ou seja, algo que sustente, que alimente, que dê a estrutura, né? Então, o que pode configurar essa estrutura dentro de nós? Essa estrutura que nos torna capazes de acolher a palavra, né? Que disposições podem configurar essa estrutura? E depois, então vejam aqui, é interessante porque primeiro considerarmos se a palavra entra ou não, ou fica lá do lado de fora, depois se entra
e entrando, cria raízes ou não, ou seja, ela passa ou ela fica? Ela repercute, né, dentro de nós, a gente consegue ruminar ela, né, ela vai e vem ou não, né? E depois um outro passo, o que sufoca a palavra? Porque vejam, se a vida vai na contramão da palavra que a gente escuta e se não há um esforço de conformação, então a vida sufoca a palavra. A nossa vida pode sufocar a palavra de Deus semeada no nosso coração. Se a gente escuta aquelas coisas que, que desafiam a nossa vida, né? Que condenam ou que denunciam o nosso pecado, e a gente escolhe o pecado, a gente escolhe a acomodação, então a nossa vida sufoca a palavra. Tira da palavra o seu poder de transformação e de conversão. Então, é isso que nós precisamos fazer, essa reflexão sobre como temos trabalhado as condições para acolher a palavra de Deus. Né? E esse mês de setembro é tão propício para isso. Precisamos entender quais são as condições concretas que nos permitem. E aqui a firmeza em escutar a palavra de Deus diariamente. É uma delas com certeza. Né? Ou seja, precisamos com atenção, com desejo, com ânsia, nos colocar todos os dias diante da palavra de Deus. Pois bem, nossa oração possa se dirigir ao Senhor, que é tão bondoso em dirigir-nos a sua palavra, e em primeiro lugar como agradecimento. Quanto temos que agradecer a Deus, quantas luzes já nos deu, quantas luzes quer nos dar. Que poder colocou na palavra para transformar a nossa vida. Então, quanta gratidão devemos elevar a Deus, quem sabe pelas vezes em que foi transformando o terreno duro e seco do nosso coração em quem sabe, coisas um pouco melhores, né? Então, quanta gratidão deve desabrochar do nosso coração, quanta gratidão devemos elevar a Deus. Ao mesmo tempo, quanto pedido de perdão, quanta palavra de Deus desprezada, rejeitada, e que por isso não deu frutos, né? Pensemos, né? Se nós pudéssemos nos colocar idealmente diante de Deus, diante de todas as ocasiões em que a palavra de Deus nos foi dirigida e nós não soubemos aproveitar, né? Quem sabe já seríamos muito mais santos, né? Então, convido a este pedido de reparação, né? De perdão a Deus, nesse pedido de perdão que nós consideremos mais do que o que passou, porque já passou, esse desejo, né? Que brote, por isso a oração, né? Que brote do nosso coração, e esse, quem sabe, seja o maior pedido, de que o Senhor não nos permita que nós percamos aquilo que Ele semeia em nós. Então, que haja lucidez da nossa parte, que haja prontidão da nossa parte, para que sempre que o Senhor queira dirigir a sua palavra a nós, né, que haja o hábito da escuta, né, do silêncio orante, das ocasiões para escutar o Senhor de tantas formas, em tantos lugares, para que sempre que esses dispositivos externos eles quiserem despertar interiormente alguma coisa em nós, eles possam, porque nós abrimos o caminho. Então, que nós não percamos as ocasiões, que saibamos consolidar estes momentos na nossa vida. Peçamos isso a Deus com confiança e coragem, sabendo que isso também nos compromete, né? Porque se nós pedimos que Deus nos dê as ocasiões e queremos aproveitá-las, bom, precisamos abrir espaço para isso. Enfim, consideremos aqui neste ponto de contemplação o que é a vida de quem frutifica, ou seja, de quem se deixa frutificar na palavra de Deus. Pensemos, quem sabe, na vida de tantos santos. É bonito lembrar a história de Santo Antão, que conta que ele ouvia a palavra de Deus e aquilo gerava nele uma disposição pronta de obediência, de conversão, né? Então, quando o Evangelho, por exemplo, dizia que deixaram tudo, pois ele entendeu que isso era para ele, né? Então, pensemos na vida daqueles que entendem que a palavra é para eles, né? Pensemos na nossa vida à medida que vamos entendendo, pensemos concretamente, sonhemos, né? À medida que nós entendemos que as palavras que nós escutamos são para nós, não para os outros. Que diferença isso faz, né?
consideremos esse desenvolvimento como o da semente dentro de nós, de como as coisas vão crescendo e nos tomando por inteiro, né? E pensemos na beleza dos frutos. Pensando nos santos, pensando nas palavras do Evangelho, enfim, pensemos na beleza dos frutos de Deus, da sua palavra em nosso coração e em nossa vida. Muito bem. Quem sabe daqui possa gerar algum propósito, né? Quem sabe de consolidar um pouco mais nosso caminho de oração com a palavra de Deus, quem sabe de melhorar o espaço, o momento, o tempo, né? Ou a perseverança, enfim, né? Que nós possamos fazer os nossos propósitos e trazer sempre mais presente alguma coisa que nos lembre a necessidade de dar frutos, de perseverar e assim por diante. Que o Senhor nos ilumine com esta palavra e transforme através dela a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos passar para os nossos avisos. Queremos então comunicar que a nossa campanha vocacional continua, então nós estamos entregando os envelopes da campanha vocacional para alimentar esse nosso fundo que visa atender as necessidades dos nossos seminários e dos nossos seminaristas. Aqui na matriz nós temos feito a entrega no início da missa e a devolução então ou no ofertório ou no final da missa ou em outro dia, mas nas comunidades de um modo geral, então o convite a seguirmos com a nossa prática de entregar no final da missa e recolher um outro dia. Lembrando que o mês já está então indo já para mais da metade, então aqueles que têm esquecido o envelope, por favor, tragam-se, né, se for o caso, e aqueles que querem ainda fazer as suas ofertas para essa causa tão nobre, tão importante, não deixem de fazer, né? Temos também o Pix como uma ocasião mais fácil, enfim, de fazer uma contribuição que manifeste também nosso apreço, nosso carinho, nossa oração por aqueles que serão, queira Deus, muitos deles, os nossos sacerdotes, desejamos que sejam bons e santos, né? Muito bem. Recordar-lhes ainda da nossa pastelada em prol da Casa de Retiros, da Casa de São Pio. Nós, então, faremos no dia 25, no outro sábado, das 15h30 às 19 horas, a retirada. Os cartões ainda estão à venda na Secretaria da Paróquia, no salão, na loja São Pedro e na Capelinha. No salão nós recolheremos os nossos pastéis que tivermos comprado. Vamos lá buscá-los. De queijo e de carne a R$12, de chocolate a R$8. Né? Então, o convite também aqui a contribuirmos com a nossa casa de retiros, esse espaço propício para que nossos leigos, nossas comunidades possam usufruir de um tempo mais adequado de escuta a Deus em momentos fortes da nossa caminhada de fé. A Pastoral da Saúde, ela tem atendimento ampliado atualmente, então nas segundas, quartas e quintas à tarde, a partir das 13h30 e vai até às 17 horas, e nas sextas-feiras das 8h30 às 11 horas, certo? Então fica aqui também o convite a espalharmos um pouco essa notícia aqui da Pastoral da Saúde, porque a gente vê que muitas vezes o pessoal vem no dia ou não, no horário que não funciona, para não perderem a viagem, né? Muito obrigado. Vamos rezar hoje, então, como de costume, com muito fervor e alegria, bendizendo a Deus por aqueles que hoje celebram o dom de sua vida, o dom da vida matrimonial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Confiamos a todos os nossos paroquianos, todos os nossos irmãos e irmãs, sobretudo os que mais sofrem, a São José, a sua proteção, os seus cuidados providentes e carinhosos. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo a Santíssima Trindade, pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado.
Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Santíssima, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça sobre vós, vossos lares, vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado final de semana. Fiquem com Deus.